Graças a Deus. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus, que a paz esteja com todos e estamos aí, mais uma vez para transmitir a palavra santa, cristalina e pura do nosso Deus, Eu já quero agradecer a você que tem assistido as minhas mensagens, seja através do YouTube, seja através do WhatsApp, do Facebook, tá bom? Que você possa ajudar o Evangelho a ser pregado, fazendo cumprir Marcos 16:15, tá certo? E Deus colocou uma palavra no meu coração, sobre o fruto proibido, O fruto proibido ainda existe, não coma dele, Talvez você aí do outro lado que me assiste esteja me perguntando, se perguntando para você mesmo, mas de que fruto que o Senhor está falando? Como assim? Baseado naquilo que a Bíblia diz, A gente conhece essa palavra, que Deus havia criado o jardim do Éden, E Deus colocou árvores, no jardim e frutos. Só que de uma árvore, que era a árvore do conhecimento, Deus proibiu que fosse comido desse fruto. E a gente conhece a história que a Eva, ela deu ouvido para a serpente, usada pelo diabo, e ela comeu desse fruto, aquilo que Deus havia proibido. Aí você vai me falar, mas o que isso tem a ver com os dias de hoje? Pois bem, é o que o Espírito Santo quer lhe ensinar no dia de hoje. O fruto proibido ainda existe, E o que é esse fruto proibido, São as coisas que Deus é contra, São as coisas que Deus abomina, são as coisas que Deus, Ele não se agrada, Que estão diante de mim, diante de você, diante de nós, todos os dias. Assim como o diabo apresentou o fruto a Eva, E eu te garanto que para Eva ter caído, mais de um dia a Eva devia ter cobiçado aquele fruto, A Bíblia diz que é bonita aos seus olhos, E a Eva devia ter cobiçado ela todos os dias, Acredito eu que todos os dias a Eva passava por aquele jardim, e desejava comer aquele fruto, E talvez até ficava pensando consigo mesmo: por que Deus está me proibindo de comer? Por que justo dessa árvore eu não posso comer? Por que Deus, Ele não quer que eu coma dessa árvore? E todos os dias, a Eva, ela olhava para aquele fruto, e o que aconteceu? A serpente observava, o diabo, ele ficava, vamos assim dizer, observando, até que o diabo, usando da serpente com a sua astúcia, ele se aproximou da Eva, e ali nasceu uma conversa, Ali nasceu um assunto, Então, o que eu quero que você entenda? Esse fruto também está diante de nós. Que fruto é esse? São as coisas que Deus não se agrada, que muitas das vezes está dentro da nossa televisão, que muitas das vezes está dentro do nosso celular, que muitas das vezes está no nosso rádio, está no local de trabalho, está na escola, nas ruas,
O fruto proibido está diante de nós, todos os dias. Quando você liga a sua televisão para você assistir, né, o fruto proibido vai estar ali. Ou seja, através de novelas sujas, programas imundos, filmes que são proibidos, pecaminosos, músicas indecentes, que Deus não se agrada, bebidas alcoólicas, enfim, a oportunidade de fazer o que é errado está entre nós. Esses são os frutos proibidos. Agora, cabe a mim e a você escolher se a gente come ou não desse fruto. Deus não vai descer na terra para pegar o controle remoto da sua televisão e mudar de canal. Deus não vai descer na terra e acessar no seu celular aquilo que você deve ou não assistir. Deus não vai fazer isso. Deus não vai colocar no seu aparelho de som, no seu rádio, a música que você deve ouvir. Não. Ele nos deu o livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolha. O Espírito Santo vai nos orientar. O Espírito Santo vai nos mostrar o caminho, como mostrou para Eva. E você pode observar que Deus ele não ocultou dos dois a árvore proibida. Deus colocou exatamente ali no jardim. Ou seja, por quê? Porque Deus nos dá liberdade do quê? De escolha. A pessoa que vai escolher se ela vai fazer aquilo ou não. Só que lembre-se de uma coisa. Tudo que você fizer vai ter o quê? Uma consequência. Tudo que você fizer, a conta vai vir. O diálogo da serpente com a Eva foi, não, porque Deus falou que você não deve comer, mas não tem importância não. E a gente sabe que a Eva comeu e deu para o seu marido. No começo, aparentemente, parece que não aconteceu nada, mas a consequência veio. Tanto a morte espiritual quanto a morte física. Que a morte espiritual é a pior morte de todas, que é ficar longe de quem? De Deus. Então, às vezes a pessoa está aí comendo do fruto proibido e está falando consigo mesmo. Eu estou fazendo isso, não está acontecendo nada, eu estou assistindo coisa errada e mesmo assim eu estou bem, eu estou assistindo o que não deve, estou ouvindo o que não deve, e mesmo assim Deus está me usando, meu amigo e minha amiga. Desperta para a vida, porque a consequência vai vir, tá? E a pior morte de todas qual é? Eu vou repetir, é a morte espiritual, É o distanciamento de Deus eternamente, que é o inferno. Então, por isso que você tem que ver bem os seus conceitos, o que você tem feito da sua vida, aquilo que você está fazendo que é errado, que Deus abomina, pare de fazer imediatamente, antes que pode ser tarde, antes que a consequência venha, tá bom? Então, o fruto proibido, eu repito, ele ainda está entre nós. Não coma dele, não vale a pena. Não vale a pena você trocar a sua salvação eterna por 10 minutos de prazer, carnal, na frente de um computador, na frente de um celular, numa coisa proibida na televisão, ou viver uma aventura fora do casamento, ou participar de bebida alcoólica, participar, ir para lugares que Deus abomina. Não vale a pena, meu amigo e minha amiga. Não coma desse fruto, porque a consequência dele pode ser terrível. E a gente sabe o porquê que existe tanta destruição hoje no mundo, A gente sabe o porquê que existe tanta destruição na face
da terra? Por causa do pecado. Por causa do pecado que entrou no mundo, né? Por isso que hoje existe muita maldade no mundo, existe muita destruição, muita, né, coisas que Deus abomina nesse mundo. Então você vê, por causa de uma atitude inconsequente de uma pessoa, olha as consequências que veio. Então veja o caminho que você tem andado. E se até então você está comendo desse fruto que Deus não se agrada, pare imediatamente, tá certo? Se arrependa e se volte para Deus, peça o perdão e prossiga o seu caminho fazendo a vontade dele. Tá bom? Para a gente encerrar, era uma preocupação até do apóstolo Paulo, né? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. 2 Coríntios 11, 3, diz assim, ó. Olha só. Ele diz assim, ó. O que eu temo é que, assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou a Eva, vós também aparte-se, né, da simplicidade, que os vossos sentidos se corrompa e que vos aparteis da simplicidade que há em Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo, no cuidado de um pregador, no cuidado de alguém que amava as almas, ele teve essa preocupação quando ele enviou essa carta à igreja de Coríntios. Então Deus me deu essa mensagem também, né, como um pregador, como alguém que se preocupa com você. O verdadeiro pregador, a pessoa que é de Deus, né, ele vai se preocupar com a alma da pessoa. O mercenário não, o mercenário tanto faz, a pessoa pode estar em pecado, mas se ela tem um dízimo gordo, se ela tem uma oferta gorda, ele pode continuar em pecado, que o mercenário não liga. Mas o pregador de verdade, ele vai ter essa preocupação com a alma. Então o apóstolo Paulo era um pregador duro nas suas palavras, só que ele tinha amor por cada pessoa. Então quando ele falava, quando ele trazia, né, aquela mensagem mais dura, porque ele tinha essa preocupação, né, como a Eva foi enganada, para que o diabo também não enganasse o povo. Então eu, usado pelo Espírito Santo, eu tenho essa mesma preocupação com você que me assiste. Então por isso que Deus me deu essa palavra de alerta para você. Então se você está comendo do fruto proibido, pare imediatamente. E se você não comeu, não coma. Se você está sendo tentado a fazer algo que Deus não se agrada, meu amigo e minha amiga, resista à tentação. Não faça. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Tá bom? Deus abençoe, até uma próxima oportunidade. Lembrando que eu estou preparando uma série de mensagens falando sobre a oração. Em breve você vai ter a oportunidade de assistir a cada série, tá certo? Mas um forte abraço, medite nessa palavra e até uma próxima oportunidade, se Deus nos permitir.